em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 20, está escrito da seguinte maneira: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós fizemos uma leitura em um livro rodeado de muito misticismo pelo senso comum, onde as pessoas temem as revelações do livro de Apocalipse. O apóstolo João, na ilha de Patmos, descreve as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, e uma dessas igrejas, na 7ª carta, é a carta à igreja de Laodiceia. E escrevendo a igreja de Laodiceia, que nem era fria, mas também não era quente, em um dado momento, Jesus fala que ele estava à porta e estava batendo nessa porta. E se alguém ouvisse a voz do Senhor, ele iria entrar e iria cear, iria ter comunhão com essa pessoa ou com essa igreja, como ele estava se dirigindo aqui. O interessante é que nós evangélicos, durante muitos anos, utilizamos esse versículo para as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, para as pessoas que ainda não foram convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, dizendo que Jesus estava à porta do coração delas, batendo para que elas abrissem. Sim, podemos usar como uma analogia, mas na verdade o Senhor aqui está falando com a sua igreja. Muitas das vezes na nossa caminhada, muitas das vezes na nossa jornada cristã, muitas das vezes por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações e tribulações que a vida nos oferta, começamos a nos afastar de Deus, começamos a nos afastar da palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Por isso, Jesus diz à igreja de Laodiceia que eles estavam na igreja, eles eram igreja, mas não eram nem frios e nem quentes. Por causa desse motivo, seriam vomitados da boca do Senhor. Porque, queridos, muitas das vezes nós ainda nos encontramos dentro da igreja, nos encontramos no contexto da igreja, mas não estamos mais tendo uma comunhão com o Senhor. E muitas das vezes aquela religiosidade ela se torna uma rotina na nossa vida, mas a comunhão com Deus ela não permanece. E é isso que Jesus está dizendo, que ele está à porta e bate. Se a igreja ouvir a voz do Senhor, ele vai entrar, vai cear, vai voltar a ter comunhão com este povo. Porque a vida, a luta, o dia a dia, muitas das vezes sufoca a nossa fé. Muitas das vezes sufoca a nossa vontade de estarmos verdadeiramente na presença de Deus. Não presentes em uma igreja, mas na presença de Deus. Jesus quer voltar a ter comunhão com sua igreja, com seu povo. E ele anseia por essa comunhão. A
coisa é tão séria que em muitos momentos, em muitos lugares, as pessoas não entendem mais nem o que é a ceia do Senhor. E assim como a igreja de Corinto, que se reunia não para melhor, senão para pior, muitos se encontram assim. Já não entendem que ali é um memorial da morte de Cristo. E que a morte de Cristo, a sua ressurreição, nos fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus que se manifesta para que nós tenhamos a salvação. Porque não somos merecedores da salvação. Não somos merecedores da nova Jerusalém que descerá do céu. Mas a graça de Deus que se manifestou por meio de Cristo é que nos leva à salvação. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas muitas das vezes essa falta de comunhão com Deus, essa rotina da religiosidade, essa rotina de estarmos na igreja, presentes na igreja, mas não estarmos na presença de Deus, faz com que o Senhor sinta saudade de ter comunhão conosco. Faz com que o Senhor tenha saudade de ter comunhão com o seu povo, que se afastou da sua real presença. Que tem utilizado do espaço do templo como se fosse uma reunião social, como se fosse uma reunião de amigos, como se fosse um momento para rever pessoas, ou até um costume. Mas estar na presença de Deus é muito mais que ir à igreja. Estar na presença de Deus é muito mais que uma vez por mês, ou dependendo do que seja a sua denominação, comer o pão e beber o cálice, mas sem entender a profundidade do memorial, sem entender, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Porque aquele que discerne o corpo, aquele que discerne o sangue, aquele que entende o memorial, ele sabe da necessidade da comunhão, a comunhão com Deus. Por isso o Senhor está batendo a porta da sua igreja, do seu povo, para que não sejamos nem frios e nem mornos, mas que sejamos aquecidos, avivados pela presença verdadeira de Deus nas nossas vidas. Em muitos lugares, Jesus já não entra mais, porque não existe mais comunhão, não existe mais discernimento do que é estar com Deus. Não existe discernimento de que nós devemos lembrar sempre que Jesus morreu por nós, porque nós não somos capazes com as nossas forças, porque a concupiscência da carne ainda permanece em nós. Ainda que sejamos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ainda há uma concupiscência da carne em nós. Ainda há tentações que sobrevêm às nossas vidas. E por isso é extremamente necessário andarmos em comunhão com Deus. É extremamente necessário que a igreja esteja se avivando. E avivamento não é manifestação de dons espirituais apenas. Isso pode ser um fruto do avivamento, mas isso não é o avivamento em si. A igreja avivada é aquela que tem comunhão com Deus. A igreja avivada é aquela que tem comunhão com seus irmãos. A igreja avivada é aquela que abre a porta para que Cristo entre e ceie, ou seja, tenha comunhão com a sua igreja. Ele, Jesus, é o centro de todas as coisas da igreja, que abre a porta para que ele possa entrar. Jesus é o centro. Jesus é o verdadeiro Senhor da igreja, que tem comunhão, que entende
que o avivamento nos faz amarmos a palavra de Deus. O avivamento nos faz andarmos em comunhão com Deus e com os irmãos. O avivamento nos faz termos sede da palavra, termos sede da oração, termos sede de trazermos outras vidas para Cristo Jesus. Sermos canal, sermos instrumentos para que o Espírito Santo nos use e através de nossas vidas, Ele, o Espírito de Deus, convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele, o Espírito Santo, é quem faz essas obras. Nós somos apenas canais de Deus para abençoar essas pessoas. Mas como vamos ser canal de Deus? Se não conseguimos abrir a porta para que Cristo tenha comunhão conosco. Como vamos ser canal de Deus para que o Espírito Santo trabalhe, se muitas das vezes nós achamos que com nossas próprias forças, com nossas próprias armas, poderemos alcançar a salvação. Nós não temos tal recurso de alcançar a salvação em Cristo Jesus através das nossas obras, através dos nossos próprios esforços. Não. Somente quando temos comunhão com Cristo, somente quando entendemos que devemos ter esta comunhão, que devemos cear com o Senhor, é que a igreja pode realmente ser instrumento de Deus para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, a igreja avivada, ela quer, ela sente o desejo, ela sente o anseio de trazer vidas, almas para os pés de Cristo Jesus. Sim, pelo trabalhar do Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo, onde nós somos apenas instrumentos de Deus, instrumentos do Senhor nas vidas dessas pessoas. Mas, às vezes, a nossa rotina, a nossa religiosidade nos faz igreja morna. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa liturgia nos faz esquecer que é a presença de Jesus Cristo que aviva a igreja do Senhor. É a presença de Jesus Cristo que anima a igreja a não entrar no estado da mornidão. É a presença de Jesus, é a comunhão com Jesus, que faz com que entendamos que, independente de uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, independente da quantidade de vezes no mês, ou na semana, ou no ano, que é ministrada a ceia do Senhor, a igreja entenda que é um memorial da morte de Jesus. E que nós entendamos que a comunhão é fundamental para que a igreja não seja morna, para que a igreja seja avivada, para a igreja permanecer sendo um instrumento de Deus para anunciar a graça de Cristo. A graça de Cristo. A graça de Cristo. Porque não somos aptos para a salvação por nossos próprios esforços. Não temos esse poder. Não temos como alcançar a salvação fazendo apenas boas obras, sendo pessoas boas. Não. Mas através da manifestação da graça de Cristo Jesus, da sua misericórdia infinita, plena, por esse dom, por esse presente de Deus que é a salvação. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas e aí as obras vêm, mas não para nos salvar, mas como um fruto, como uma confirmação de que alcançamos a graça em Cristo Jesus.
pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Mas se abrirmos a porta para que Cristo entre, ceie conosco, tendo comunhão com o Senhor, seremos uma igreja avivada. Seremos uma igreja quente no Espírito Santo, independente da sua crença a respeito dos dons espirituais. A igreja do Senhor, ela é quente e avivada quando a palavra de Deus, ela é o guia, o instrumento. E quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Deus nos abençoe sempre.